Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Francisco Uric, sou curador do Fórum Inteligência e farei a mediação de hoje junto com o professor Márcio Scalércio, da Iripuc, Rio de Janeiro. O tema de hoje será o risco do colapso do transporte urbano no mundo e no Brasil, com os palestrantes Richelle Cabral e Armando Guerra. O Fórum Inteligência é fruto da iniciativa da Insight Comunicação e do BRICS Policy Center, criado para pensar e explorar novas agendas e buscar soluções para os desafios contemporâneos. O Fórum pretende disseminar o debate não convencional das questões nacionais junto aos países emergentes e ser um canal particularmente ativo e singular junto aos países membros do BRICS, Rússia, Índia, China e África do Sul. Um think tank alternativo, não submetido a compromissos dogmáticos ou bandeiras esgotadas, que só serve para ofuscar soluções inovadoras para problemas seculares. No webinar de hoje, cada palestrante terá 20 minutos para sua apresentação. Encerrada essa fase, teremos 40 minutos para perguntas e respostas que os participantes poderão encaminhar aos mediadores pela plataforma que estiverem usando. Os mediadores do evento de hoje, teremos o professor Márcio Scalércio e eu. Eu passo a palavra para Richelle Cabral. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, falando de mobilidade urbana, um tema tão nobre, né, que faz parte da vida de todo mundo, do cotidiano, da vida de todo mundo, seja do momento que a gente sai de casa, seja caminhando, seja utilizando o nosso próprio automóvel, bicicleta ou transporte público. Então, em todos os momentos, a gente está pensando na mobilidade urbana. E como que, se a gente já pensava muito na necessidade da mobilidade urbana antes dessa pandemia, o que será da mobilidade urbana pós-pandemia, pós-Covid? Então, foi pensando nessa reflexão que a gente trouxe esse tema. Longe da gente tentar trazer solução ou trazer resposta, talvez, mas pensamos em trazer algumas reflexões, né? Eu acho que a gente está exatamente nesse momento de trazer reflexão, porque não sabemos muito do futuro, o que será desse novo normal, né? Que todo mundo diz. Então, é essa a nossa ideia. Então, a gente traz algumas perguntas, tenta responder, talvez, para colocar mais ideias ainda, e algumas ideias para a gente trazer mais para frente. Então, dentro das dúvidas e questões, quais seriam esses novos padrões de mobilidade que o mundo está esperando, né? Como é que vai ser daqui para frente? Agora, quais seriam essas oportunidades também que os sistemas de mobilidade teriam daqui para frente para torná-lo mais sustentáveis, resilientes e centrado no ser humano, no cliente, né? E como é que os operadores poderiam adaptar as suas ofertas, uma vez que a gente desconhece a demanda? Como que eles podem adaptar as suas operações e os modelos para atender às necessidades do pós-Covid, né? Quais vão ser essas necessidades pós-Covid? Então, agora, essas são as principais dúvidas e questões que a gente precisa levantar nesse momento. E, além disso, diante de todas essas mudanças, né, que a gente está passando, questões de desemprego, mudança de importância econômica, social, do transporte coletivo, o que vai ser? Quais são as principais mudanças? A demanda ela vai voltar? E se voltar, em que patamar, né? A gente discute muito lá na federação, quando a gente discute a questão dos níveis de demanda, né? Nós já chegamos a demanda de 2021 será 80% da demanda de 2019. Quando a gente viu essa projeção lá atrás, né, ainda em 2020, vimos que em 2020 não alcançamos nem 60. Ao longo de 20 projetamos 70 e hoje já sabemos que estamos ao nível de 60. Esse nível de 60 ele será mantido,
ele vai aumentar, voltar a níveis de 70, ele vai se manter em 70, vai voltar a 80 ou vai voltar a 100. Então, a gente está vivendo um momento de incerteza, né? E tudo é muito de especulação, porque a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Além disso, nós temos novos protocolos agora. Como é que a gente vive com as normas de sanitização, higienização? Isso tudo tem um custo. E quem que paga esses novos ajustes? Quem que arca, né? Hoje o modelo brasileiro, ele é preponderantemente pago pela tarifa. Quem paga é o passageiro pagante. Então, não é justo eu ainda imputar todos os custos que ainda tem no transporte público, eu ainda imputar mais isso para ele, né? E como é que eu vou pensar a cidade? Como é que vão ser os novos modos, né? Estão surgindo uma série, a gente já vinha acompanhando o crescimento dos modos dos transportes sob demanda. Agora, né, a gente tem pensado, por exemplo, uma série de empregadas domésticas, os seus patrões têm preferido pagar Uber, por exemplo, 99, com receio delas utilizarem o transporte público. E aí nós, do transporte público, vamos ter que lidar com esses preconceitos, porque é menos demanda do transporte público, vira um grande ciclo vicioso depois, que o doutor Armando vai falar, que é exatamente a partir do momento que eu tenho menos demanda, o meu custo se mantém e eu tenho menos demanda para administrar. Como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Será que eu continuo administrando só oferta, que é como eu faço a vida inteira, né? Eu coloco ônibus na rua a partir do momento que eu tenho demanda, eu preciso administrar a demanda também, né? E como é que a gente faz com essas mudanças todas de comportamento que estão acontecendo? Por exemplo, a gente teve que lidar do dia para a noite, me lembro bem, no dia 13 de março, todo mundo levantou, colocou o laptop embaixo do braço e falou, a partir de segunda-feira está todo mundo em home office. Então, eu tinha 100% de demanda no meu ônibus na sexta-feira, e na segunda-feira eu tinha 20% da demanda lá. Eu tinha todos os motoristas na garagem, todos os ônibus, o combustível e todas as contas para pagar. E aí começou a questão do homeschooling. E aí começaram os seminários online, e aí começaram as compras online. E aí a gente começa a pensar, isso vai se manter? Será que isso é eterno? Isso é momentâneo? E aí, outro dia eu tive um almoço, né, uma discussão longa, que a pessoa que eu estava almoçando falou assim, não, eu acho que isso vai ser para sempre. Acabou, nunca mais vai ter um seminário presencial. Eu falei, não concordo. Porque os seminários, o momento do seminário é exatamente a hora que você está lá no cafezinho, você está no corredor, que você faz os seus negócios, você conhece pessoas, você faz benchmark. E isso, o online não vai te dar nunca. Então, eu acho que vai retornar. Agora, vai retornar quando? Isso a gente não sabe ainda. Então, assim, eu acredito que a gente vai voltar em algum patamar. Agora, qual vai ser? É no 80%? É no 90%? Em que momento a gente volta? É agora? É ano que vem? É daqui 2 anos? Então, assim, esse tipo de planejamento, para a gente que trabalha com planejamento de transportes, a gente está vivendo um momento de muita incerteza, como vários outros setores, é claro, mas é bem complicado, num setor que já vinha vivendo uma crise muito grande desde 2015. Então, essas são as questões que a gente vem vivendo. Aí a gente se baseia em algumas pesquisas, né? Buscamos essa pesquisa, essa empresa, Intraf, ela trabalha com transporte público, ela faz algumas consultorias, e aí foi perguntada para algumas pessoas assim, você acha que seu número de viagens vai cair? Então, quase 50% acha que 30% vai viajar 30% a menos, né? É um número a se basear. Então, assim, é interessante porque essas pessoas elas estão baseadas no seguinte: elas vão fazer algum número de viagens, e aí é o número que a gente lá na FETransporte tem trabalhado bastante. A gente acredita numa demanda de 70% de 2019. E 50% dessas pessoas dessa pesquisa da Intraf respondeu que sim, 30%, eu vou viajar 30% menos. Empatado, né? 25% dessas pessoas responderam que não haverá redução. Talvez sejam as pessoas do serviço essencial, que teve que trabalhar desde o início, né? Não parou. E 25% acreditou que foram aquelas pessoas que, de fato, fizeram um home office mais efetivo, né? Que parou entre 40% e 60%. E muito poucas pessoas
acreditam numa redução muito mais drástica, que seriam a de 70% ou mais. Essa pesquisa foi realizada no final do ano passado, talvez se fosse feita no início de 2020 ou março de 2020, esse número de redução de 70% ou mais teria sido maior. Mas como já foi feita no final de 2020, esse número é menor. Então, eu acho que é um pouco reflexo do que a gente veio vivendo da pandemia, né? A gente viveu um momento muito radical no início, depois a gente foi flexibilizando um pouquinho, vivemos agora esse lockdown, mas assim, eu acho que ninguém é mais tão radical como era lá em março e abril de 2020, em que de fato nós ficamos enclausurados dentro de casa. Então, isso reflete um pouco as pesquisas. Também foi feita uma pesquisa lá no Global Workplace Analytics, também lá no início de 20, logo no início da pandemia, e que dizia o seguinte: quem fazia home office antes da pandemia? E aí tinha uma distribuição muito dividida, né, entre dias da semana. 30% não fazia home office, não existia home office. 20% parte do dia, de 1 a 4 dias, 20%, e aí se distribuía, era muito dividir em números de dias da semana. E aí, depois do Covid, esse número foi para 90%, 5 dias da semana, que fazia um pouco o reflexo do que estava acontecendo naquele momento, logo no início da pandemia, que de fato todo mundo, exceto o serviço essencial, foi para fazer home office. E aí a gente vive um momento agora de saber que certeza a gente tem, não será 90%, mas qual é esse número, né? Não vai ser mais, talvez, como era antes, não vai ser mais, talvez, 5 dias da semana, 9%, e não será 90% como era lá em março, abril, maio de 2020. E aí a gente tem que encontrar qual vai ser esse número. E aí, os padrões de mobilidade pós-Covid, ele tem 3 tendências principais. Eles têm aquelas tendências globais, que é fato de que a desigualdade social, ela, principalmente nos países subdesenvolvidos, elas dispararam, elas cresceram, né? É fato, porque o desemprego aumentou muito, e aí em países onde tivemos poucos auxílios, né? Ou demoraram mais os auxílios, e isso cresce, e aí, consequentemente, as pessoas desempregadas viajam menos, ou mais empobrecidas viajam menos, tem menos motivos para viajar. Consequentemente, as demandas de passageiros caem, né? Temos um aumento do comércio eletrônico, isso é fato também, né? Vira e mexe a gente vê reportagem, inclusive, de pessoas que pela primeira vez na vida comprou eletronicamente, comprou online, não só pessoas idosas, mas pessoas, às vezes, que não acreditavam, que tinham receio, né? E aí quebraram paradigmas até por falta de opção. Muitas lojas fecharam e tiveram, né? Eu acho que até eu esqueci um pouco de falar lá na frente da mudança de cultura, e eu falei que não acreditava muito nessas questões de mudança, mas uma coisa que eu acredito muito na mudança de comportamento é a questão da comida delivery, né? Eu acho que isso de fato veio para ficar, independente das outras coisas que eu não acredito, eu acredito que é momentâneo, mas a comida delivery eu acredito mesmo, porque é muito mais confortável. Claro que todo mundo gosta de ir num restaurante, de fato, de vez em quando a gente vai sim no restaurante, é confortável, você tem todo um ambiente, mas é muito legal também você poder estar na sua casa com a sua bebida que você escolhe, enfim, e toma quantas vezes você quiser, e você poder ter o iFood, o Uber Eats, e isso aumentou absurdamente, né? E a transformação da topologia da cidade, que eu falo um pouquinho mais lá na frente. As tendências comportamentais, que a gente já falou, isso influencia diretamente na demanda, o home office, a questão das pessoas se sentirem mais seguras da viagem, né? Porque ela precisa viajar menos. O estilo de vida, porque eu tenho mais flexibilidade, uma vez que eu viajo menos, eu não tenho que viajar, né? Então eu acordo 5 minutos antes de entrar no computador, eu não preciso mais acordar às 5 horas da manhã, o pessoal da Baixada fala muito isso, né? Eu acordava 4, 5 horas da manhã, hoje eu acordo 5 minutos antes de entrar no computador, ou, de fato, eu acordo 5 horas da manhã, mas para fazer um tanto de outra coisa que eu não fazia,
E aí eu vou treinar, eu vou para academia, eu vou fazer outras coisas que eu não fazia. Eu não tinha tempo para fazer. Hoje eu tenho muito mais, eu tenho uma flexibilidade de horário. E aí entra a questão da mobilidade saudável, estilo de vida, e o reaproveitamento e a reprogramação de viagens que eu vou ter que aprender a fazer, mudar os padrões de viagem, né? Entra muito aqui as discussões na Europa, muita questão do car sharing, a questão do bike sharing, que é as divisões, que você não tem um veículo que fica parado o dia inteiro, mas aquela questão do compartilhamento dos veículos, né? E a questão das tecnologias, mais do que nunca, né? A questão da digitalização das ofertas, que é exatamente você utilizar plataformas de aplicativos para digitalizar a oferta, aceitar novas formas de mobilidade, que é essa questão da mobilidade combinada, a consolidação do mercado privado para novos agentes e os sistemas inteligentes de transportes, a utilização de informação passageiro, sistema inteligente de transporte, GPS, enfim. Então, todo isso influenciando na demanda são os novos padrões de mobilidade. Além as transformações, elas já estavam acontecendo independente da pandemia, né? Então, aqui eu acho que isso já passou a ser clichê, né? A questão do YouTube, a questão de que a gente ia na locadora e hoje tem o Netflix, que a gente tinha a fita de escutar música, e hoje a gente tem o Spotify, e que tinha o disquete. Então, assim, isso já, de fato, já vinha mudando. Então, agora, isso mais do que nunca intensifica a transformação e a inovação. E daqui a pouco isso está ficando até mais obsoleto, né? E aí essas transformações são mais rápidas ainda. Então a gente passa por um momento de disruptura, né? E aí ela forçada, né? A gente está bem no meio dessa disruptura. A disruptura tecnológica que a gente vinha vivendo, a gente vinha sentindo a disruptura. Agora, a gente não sabe como ela será e ela é forçada. Então, há um mundo que está acabando e um mundo que está começando e a gente desconhece ele. E aí, as cidades, que aí é muito importante para a mobilidade urbana, lá atrás, quando a gente teve um êxodo rural e as cidades passaram a ser urbanas, o Brasil é um dos países mais urbanos do mundo. 90% das pessoas no Brasil moram nas cidades. Isso é muito complicado para a mobilidade urbana, porque eu tenho que solucionar as cidades para 90% das pessoas. E aí todo mundo sai da onde está a zona rural e vem para as cidades. E aí isso desacelera. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo um movimento contrário, né? Todo mundo conhece alguém que saiu do Rio de Janeiro, que saiu de São Paulo para ir para uma cidade menor, ou por questões econômicas, porque hoje ela não precisa necessariamente estar fisicamente no seu trabalho, e aí ela pode morar em Petrópolis, ela pode morar em Itaipava, ela pode morar na região dos lagos, e aí a gente sabe que é infinitamente mais barato, ou talvez um pouco mais barato, além da qualidade de vida. Então, isso faz com que as cidades, que antes eram penulares, né, e aí eu tinha as pessoas que vinham trabalhar de dia e iam trabalhar, voltavam, né, à noite, as cidades elas passam a ser multipolares. Então, eu não preciso fazer essa viagem mais. E isso, para nós, do transporte, ele é bom, porque eu tinha que ter... como é que o transporte ele é calculado? Né? Só na hora do pico. Então, eu tenho 1.000 pessoas que vêm de manhã, ninguém que viaja o dia inteiro e 1.000 pessoas que voltam à noite. Então, eu preciso ter 100 ônibus para vir de manhã, esses 100 ônibus ficavam parados na garagem e 100 ônibus para voltar à noite. Agora, não. Eu preciso que essas pessoas, como elas estão distribuídas, então essas 100 pessoas que vinham todo mundo para o centro, de repente eu tenho 10 em cada ponto. E aí eu não preciso mais ter 100 ônibus para atender todo mundo. Então, isso é bom para a mobilidade urbana. Se de fato as cidades passarem a ser multipolares e isso se manter, é bom para a mobilidade urbana. E aí, o que está acontecendo com o mundo? Né? A gente se baseia um pouco até para poder fazer essas estimativas. A gente pegou alguns gráficos interessantes para saber assim, em que patamar os países que começaram a vacinação ou que tiveram a pandemia um pouquinho na nossa frente ou que estão com níveis com os números do Covid um pouquinho menores que o nosso,
como é que eles estão? Por exemplo, exemplos de Bruxelas, na Bélgica. Eles estão com a demanda, por exemplo, de ônibus e de trem, num patamar de 50, 55, 40%, que ainda é inferior ao nosso aqui. E eles têm um transporte público muito procurado lá, muito grande. Montreal, no Canadá, eles já estão administrando as primeiras doses, eles estão mais adiantados que nós, mas eles tiveram uma segunda onda muito forte também, e estão com o transporte público muito baixo, então na ordem de 40% os ônibus lá. Ottawa, na mesma coisa, até menor do que Montreal, eles estão na faixa de 30%. Na França, eles chegaram a ter um número grande, chegaram a quase 80% do transporte público, em compensação eles tiveram um pico da doença, e aí as pessoas começaram a ser vacinadas, eles fizeram um lockdown, baixou o número de transporte público, começaram a ser vacinados, e aí o transporte voltou. Em Paris, eles estão na faixa de 45%, na Alemanha, em Berlim, na faixa de 45%, na Hungria, na faixa de 45%, em Varsóvia, na faixa de 40%, em Lisboa, na faixa de 40%, menos um pouco de 40% os ônibus, em Moscou, 55%, 60%. Então, assim, o que a gente pesquisou, né, nessas cidades que nós tivemos acesso? Ninguém, e aí, infelizmente, né, por questões diversas, não só de preconceito, mas também de insegurança, talvez pela pandemia ainda está muito indo e vindo, né? A vacina ainda está acontecendo, a Europa não está tão avançada na vacina também. O transporte público ele ainda está ali naquele patamar de 40%, 50%, que é mais ou menos o que nós estamos aqui. A gente chegou a atingir 65% até o início de março, mais ou menos. Agora, em abril, nós despencamos e voltamos aos 50%, até antes desses feriados, dessa antecipação de feriado, e aí não voltamos mais, mantivemos os 50% de queda. E aí, o que a gente faz com o poder concedente, né? O que a gente imaginou, que foi muito o que aconteceu no início da pandemia. Alguns políticos, algumas cidades principalmente, aproveitaram a oportunidade que as cidades estavam vazias para investir em transporte público. Mas isso foi uma minoria. Então, a gente tem uma minoria que não acredita nessa urgência de melhoria do transporte público. A gente tem poucos progressistas que já se comprometeram com a necessidade de mudança, mas a maior parte fica presa no meio e reconhece que tem uma necessidade, mas não tem uma visão. São responsabilidades entre os governantes e falta liderança. Então, a gente acaba vivendo um momento de inércia no transporte, que é o que a gente vê hoje. A gente acaba falando para a gente mesmo, fala do colapso, fala do risco de queda, as empresas fecham, mas a gente não vê nada de mudança e essa falta de liderança é mantida. E aí, qual seria esse futuro, né? A gente acredita que o futuro seria da gente investindo na experiência do cliente. E aí, pensando na experiência do cliente, eu tenho que pensar em algumas coisas. Como é que eu melhoro a experiência do cliente? Ajudar a recuperação, principalmente recuperar a confiança que ele tem no transporte público. E como é que eu faço para melhorar a oferta no momento que eu não conheço a demanda? Né? Então, isso é importante. E como é que eu equilibro isso tudo? Né? Porque tem uma tarifa no meio do caminho, que para eu melhorar a oferta em relação a uma demanda que eu não conheço, eu preciso principalmente mexer na tarifa, e aí Armando fala um pouco dessa questão do preço, né? Quanto que custa isso? Eu preciso investir em novas tecnologias. Eu tenho a questão da informação para o passageiro, que é muito importante, as pessoas clamam por informação, e eu preciso de soluções de mobilidade para poder fazer com que as pessoas acreditem no sistema. Né? E aí, qual seria a nova configuração do transporte? Eu falo em 4 itens principais. Primeiro, são as novas fontes de receita para garantir a estabilidade da operação. Então, a gente tem que pensar nas externalidades do transporte público versus as externalidades do transporte individual.
quem gasta mais? O que é pior para a sociedade? Então, as pessoas precisam entender o que o transporte público é melhor para a sociedade como um todo do que o transporte individual. E aí jogar isso como enfrentamento de um debate político. A gente precisa jogar isso para a sociedade como um debate político. Evitar que haja migração, que é o de fato que está acontecendo, por causa da desconfiança das pessoas no transporte público, por causa do receio, por causa do preconceito, por causa de uma série de coisas. As pessoas estão migrando para o transporte individual. De fato, hoje a gente vê ainda alguns locais e alguns momentos um congestionamento enorme, porque as pessoas estão utilizando muito seu carro, utilizando o Uber. O segundo ponto, a gente precisa, para configurar um novo transporte, criar infraestrutura, porque eu preciso dar qualidade para esse sistema, aproveitar a baixa utilização do sistema, então aproveitar que nesse momento as vias estão mais vazias para investir em faixas exclusivas e preferenciais, informação e tecnologia, transparência, aumentar a eficiência do sistema, reduzindo o custo, isso é bastante importante, e discutir sobre modernização e novas tecnologias, que só assim a gente não vai poder fugir, por exemplo, de uma discussão de sustentabilidade. A gente discute, na verdade, o setor, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente só fala a questão do custo, mas a discussão de sustentabilidade ela precisa acontecer, a evolução precisa acontecer. Né? E mais do que isso, como é que a gente gerencia essa crise? Então, eu pensei aqui em 5 itens de gestão. A gente fazer a gestão do passageiro, a gestão da informação, a gestão dos ativos, dos fornecedores e dos bens de capitais. Que aí seriam as principais alavancas para a gente impulsionar a resiliência operacional, principalmente, que seria a maneira de adaptar as nossas operações e flexibilizar, e principalmente ter a resiliência para a gente ter fôlego para sobreviver a esse caos. E aí, por fim, já falei bastante, essa foi uma pesquisa que foi feita que pergunta: você acredita ser mais efetivo para restaurar a confiança do público para o transporte público? Né? E a resposta para mim é bem interessante, porque assim, é impossível restaurar a confiança só 5%. Então, de fato, é possível, porque senão esse 5% seria muito maior. Então, há esperança. Como? Eu preciso obrigar o uso de máscara, então as pessoas precisam estar dentro do transporte público utilizando máscara. Eu preciso ter um distanciamento físico, e aí é a oferta que tem que ser grande, e aí a gente pensar no custo, né? Como é que paga essa conta, mas é possível, né? Eu preciso fazer na limpeza e a desinfecção elas sejam mais visíveis, então hoje a gente já tem várias empresas que colocam em terminais e colocam em fins de viagens que limpam e desinfectam, e os fatos concretos e evidência científica sobre os riscos. A gente tem a nossa empresa, a Associação Nacional de Transporte Público, fez um estudo que mostrava exatamente a pandemia crescendo e a nossa demanda caindo, ou seja, nenhuma relação, não é o transporte público que é responsável por algum contágio a mais ou a menos, né? Então, assim, essa pesquisa me deu esperança de falar o seguinte: é possível, sim, restaurar a confiança no transporte público. O que a gente precisa é mudar, criar infraestrutura e melhorar a qualidade da operação e uma série de outras coisas que a gente diz por aqui. Obrigada. Eu queria eu coloquei essas frases aqui, né, que enfim, são um pouco clichê, mas eu acho que vale a pena só para a gente relembrar, né? Peter Drucker já dizia: a melhor maneira de prever o futuro é criar ele. E nesse momento eu acho que é um pouco isso, né? A gente não tem futuro, a gente não conhece, porque é tudo tão diferente, tão desconhecido, que a gente vai ter que criar. E eu acho que é isso que a gente precisa. E Einstein já dizia que a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente, que é exatamente também esse momento que a gente está, a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente. Porque se a gente está vivendo um momento diferente, é burrice nossa repetir tudo aquilo que a gente fez, né? E achar que vai acontecer a mesma coisa. Então, eu acho que essas 2 frases foram só um recadinho que eu quis deixar aqui para encerrar minha fala. Obrigada, Francisco e Márcio.
Michele, muito obrigado pela sua apresentação, muito interessante, mas as perguntas vão ser para depois da palestra do nosso querido Armando Guerra. Por favor, Armando. Boa noite. Essa é uma excelente oportunidade, Francisco, para a gente mostrar o risco real que está acontecendo no transporte, de colapso do transporte público coletivo. Não só no Rio de Janeiro, como no Brasil, de uma maneira geral, nós estamos enfrentando um problema que eu vou explicitar em seguida. Esse primeiro quadro aí, eu tento dar uma demonstração de quais são os números do transporte público de ônibus, certo? No Brasil. Nós tivemos aqui nas primeiras semanas da pandemia uma queda de 80% no número de passageiros. Quer dizer, transportamos naquele primeiro período apenas 20%. Agora, em fevereiro de 2021, a nossa queda estava em 41%. Transportávamos aproximadamente 60% dos passageiros. Nesses 12 meses que se passaram aí, nós perdemos aproximadamente 12 bilhões de reais. O setor de transporte de ônibus no Brasil chegou a ter um prejuízo ano passado de 12 bilhões de reais. Quando a gente olha a queda, apesar da gente ter tido uma queda de passageiros de 41%, a oferta caiu apenas 28%. Nós chegamos no pior momento da pandemia a perder 32 milhões de passageiros por dia transportados. Um setor que gera 1.800.000 empregos diretos e indiretos, nós tivemos uma redução de 66 mil postos de trabalho no ano e suspensão de contratos de trabalho de 9.235, o que, aproveitando as benesses daquela medida provisória 936, que nos ajudou a pagar os salários dos nossos rodoviários. Passando agora para o Rio de Janeiro, saindo um pouco do Brasil, indo para o Rio de Janeiro, esse quadro tenta demonstrar grandes números, o que está ocorrendo aqui em nosso estado. A idade média da frota, uma frota que já foi tida como a mais moderna do país, a que tinha menor idade média de ônibus, era inferior a 3 anos. Nós estamos hoje com a idade média de 7 anos e meio, fazer isso. Em termos de quilometragem rodada, o ano passado, apesar de termos uma queda do número de passageiros pagantes na ordem de 40%, a quilometragem rodada caiu apenas 16%. O número de funcionários diretos que nós tínhamos no setor, nós tínhamos 76 mil rodoviários empregados em 2019, terminamos o ano de 2020 com menos 18 mil empregados, com apenas 58 mil. Lembrando que em 2014, o setor no Rio de Janeiro chegou a gerar mais de 110 mil empregos diretos aqui dentro. Nesse quadro ainda, um comentário que vale a pena destacar é que as gratuidades no ano de 19 representavam 25% dos passageiros pagantes. Esse ano, na pandemia, no ano de 2020, eles representaram menos, representaram 18%. Agora, na retomada das aulas, na retomada das escolas, esse índice nos preocupa, porque ele vai aumentar as gratuidades substancialmente e o número de passageiros pagantes não vai acompanhar o mesmo ritmo, o que pode trazer alguns problemas operacionais para o setor. Então, nós estamos vivendo um ciclo vicioso do transporte público. O que é? A crise econômica, o aumento do desemprego, tá certo? Ela gerou uma demanda menor. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2014, nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro 2.400.000 usuários de Vale Transporte. Isto é, aquelas pessoas que tinham emprego formal e que a empresa ajudava a pagar o salário.
No ano de 19, nós terminamos com 1.700.000. Então, isso já é um sinal de como a crise avançava de 14 até 19. E, atualmente, nós estamos apenas com 1.300.000 usuários de Vale Transporte. Isso é a população que tem um emprego formal e a empresa ajuda a pagar o seu transporte. Estamos tendo ao longo desse tempo o aumento da gratuidade, certo? O envelhecimento da sociedade brasileira faz com que nós tenhamos cada vez mais o número de pessoas com mais de 65 anos que utilizam de forma gratuita o transporte coletivo. E isso vem aumentando ao longo do tempo. A questão da segurança pública, especialmente no Rio de Janeiro, ela é dramática. O que nós estamos falando aqui é de assalto a ônibus. Então, para vocês terem uma ideia, no ano de 2019, nós tínhamos uma média de 50 assaltos por dia nos ônibus, o que traz uma queda da demanda pelo temor de uso do transporte público. Ao longo desse período, tivemos aí um avanço das vans, do transporte clandestino e dos aplicativos. Os aplicativos, especialmente, eles apresentaram uma concorrência difícil de ser vencida. No Rio de Janeiro, na cidade do Rio, por exemplo, nós temos a tarifa única. O que significa? A pessoa que mora a 20 quilômetros tem a mesma tarifa de uma pessoa que vai usar o transporte por apenas 2, 3 quilômetros. Então, isso é tarifa única. Como é uma tarifa média, essa tarifa de curto prazo, essa tarifa do transporte de uma quilometragem menor, ela ajuda a subsidiar a do transporte de maior distância. Entretanto, com o boom dos aplicativos, esse passageiro que andava em curta distância, ele migrou para o aplicativo. Por quê? Ele junta com um colega de trabalho, ele junta com um amigo e acaba pagando menos para um transporte que vai de porta a porta. Então, o aplicativo, ele incentiva o transporte individual, ele tira o passageiro do transporte público. Uma outra questão que também pesa muito aqui no Rio de Janeiro é o vandalismo. Nós verificamos sempre, vendo pela televisão, os incêndios, os ônibus que são queimados, tá certo? E, às vezes, as pessoas não acreditam, mas esses ônibus, eles não possuem seguro, certo? Então, isso é uma perda efetiva, é um custo a mais para o sistema de transporte público no Rio de Janeiro. Além dos ônibus incendiados, a gente sempre escuta ver os ônibus sendo colocados como fazendo barricadas. Eles fazem barricadas com os ônibus também nas comunidades aqui. Além disso, tivemos ainda exigências no ano de 2020 de sanitização, de limpeza e de baixa ocupação veicular, para manutenção do distanciamento social. Isso tudo gerou custos mais altos. Ao gerar custos mais altos, nós passamos a ter as tarifas insuficientes para cobrir esses custos. Mas também você não consegue colocar uma tarifa mais alta, porque como o passageiro arca com 100% do custo, essa tarifa seria inviável para a capacidade financeira da população. Então, nós temos esse ciclo vicioso que faz com que tenhamos o envelhecimento da frota, vamos perdendo a qualidade do serviço, tá certo? E as empresas vão à falência, como nós percebemos aqui no Rio na semana passada. Na semana passada, nós tivemos o fechamento de uma empresa, a Acari, uma empresa de 57 anos, certo? E emprega 600 rodoviários. Nós ela possui em torno de 120 ônibus, tá certo? E foi a 17ª empresa a falir na cidade do Rio de Janeiro nesses últimos anos. Então, esse aqui é um desastre anunciado, tá certo? Atrás da Acari, com certeza nós vamos ter mais empresas que vão caminhar. Para que a gente possa entender esse dilema vivido pelo setor, é importante entender como é que se forma uma tarifa de transporte público, certo? Ele, de uma maneira grosseira, de uma maneira simplista, o que ele pega? Ele pega todo o custo do serviço, tanto custo variável como custo fixo,
dentro de determinada qualidade de prestação de serviço que é definida pelo poder concedente e define pelo número de passageiros pagantes. Como nós estamos evoluindo nesse tempo, nós estamos perdendo o número de passageiros pagantes, a tendência da tarifa é aumentar. Eu vou passar agora um pequeno vídeo de 1 minuto e meio, tá certo? Apenas para mostrar, é rápido, ele vai mostrar como é que se calcula uma tarifa de ônibus. Você sabe como é calculado o valor da passagem de ônibus? Agora você vai saber. Há vários fatores que podem influenciar a tarifa, contribuindo para o seu aumento ou redução. Quais são eles? Veículos com benefícios como ar-condicionado e Wi-Fi, taxa de ocupação dos veículos, sua frequência, idade de conservação da frota e o itinerário. Mas para chegar ao valor da tarifa, ainda temos um caminho a percorrer. Gratuidade para idosos, estudantes e pessoas com deficiência. Tarifa única para viagens curtas ou longas. Integrações entre vários tipos de modais. Alto preço do combustível, além de impostos e taxas. Soma-se tudo e divide-se pelo número de passageiros pagantes. Chegamos ao valor da tarifa. Na maioria das grandes cidades do mundo, o poder concedente assume parte dos custos da tarifa e o passageiro paga outra parte. No Brasil, poucas cidades recebem esse subsídio. Uma tarifa justa deve equilibrar os vários fatores. O operador precisa ter condições de investir na qualidade do serviço. É preciso mudar esse modelo para que o operador, governo e sociedade juntos possam garantir um transporte de qualidade com segurança, conforto, frequência, pontualidade e muito mais. Então, esse vídeo, ele tenta demonstrar aqui como é que se calcula uma tarifa pública. Quer dizer, a tarifa ela não depende, não é uma decisão do operador de transporte, seja para o ônibus, seja para o metrô, seja para o trem, tá certo? É uma definição dada pelo poder concedente junto com a legislação. O que a legislação impõe, tá certo? De benesses que tem que ser acrescentado. Certo? E quando esse custo é pago integralmente no preço da passagem, a gente precisa fazer uma avaliação se é justo imputar, tá certo? A classe menos favorecida todo o custo desse transporte. Nesse slide aí, eu apresento uma simulação de qual seria o custo para o passageiro, e aqui nós identificamos um passageiro que more na região metropolitana, que trabalhe aqui na cidade do Rio de Janeiro e que faça 2 viagens intermunicipais por dia. Tá certo? Cada viagem dessa custa R$ 8,55 que ele vai gastar para ir e R$ 8,55 para voltar, para fazer isso. Esse personagem ele gastaria R$ 427 por mês. Se ele está empregado, a empresa colabora, ajuda ele a pagar essa passagem, porque ele paga apenas 6% do salário dele. Nós estamos simulando aqui uma pessoa que ganha o salário mínimo. Então, seria R$ 66, e o restante, os R$ 361, seria custeado pelo empregador. Aqui no Rio de Janeiro, a última estatística que nós temos aqui, que é antes da pandemia, nós tínhamos 35% dos trabalhadores possuem trabalhos informais. Certo? Então, esse empregado, esse trabalhador, ele gasta R$ 427 por mês. É quase 40% do salário mínimo é destinado a pagar o transporte. Então, não é justo, tá certo? A gente imputar todas as gratuidades, as benesses, tá certo? A essa parcela da população de 35% que nós estamos nos referenciando aqui. Como é que a gente sai dessa encruzilhada? Nós precisamos aqui do apoio dos entes federativos. O que é ente federativo? Nós precisamos do envolvimento do Estado, do município e do governo federal. O governo federal vem se esquivando de fazer esse trabalho diretamente, alegando que
a questão do transporte uma obrigação do Estado e do município, certo? E desconsiderando, certo, que existe na Constituição Federal, no seu artigo 6º, certo, o direito ao transporte é dado ao cidadão brasileiro, da mesma forma que é colocado para a saúde, para a educação, para a alimentação. No artigo 30 da Constituição, ainda consta lá que o transporte coletivo tem um caráter essencial. E não podemos esquecer da Lei de Mobilidade, da Política Nacional de Mobilidade Urbana, certo? Que garante a acessibilidade universal, a equidade no acesso, eficiência, eficácia e efetividade na prestação de serviço, a segurança nos deslocamentos e outros princípios mais. E que, ao não se ater a essas questões, nós estamos trazendo aqui o impacto, tá certo? Tanto na segurança econômica, como na segurança de saúde pública, como na segurança alimentar e no direito de ir e vir dos passageiros. Então, a gente precisa ter aqui agora o envolvimento de todos os entes federativos para fazer isso. Aqui no Rio de Janeiro, tanto o Estado como a Prefeitura, eles não contribuíram em nada para a pandemia. Ao contrário do que está ocorrendo em diversas cidades brasileiras, tá certo? E ocorre substancialmente no exterior isso, os governos estão colocando recursos dentro do transporte público para poder reestruturar o sistema, que não será o mesmo que era. Então, hoje falta aqui o envolvimento do governo federal para que a gente possa prosseguir nessa batalha. O transporte público, tá certo? Ele não é um fim em si mesmo, mas ele é uma forma da população alcançar seus objetivos, tanto os objetivos na área de educação, tanto nos seus objetivos da empregabilidade, tanto nos objetivos na área de saúde, como na área de segurança pública, certo? Quais são os desafios do setor? Nós temos aqui, tentei listar aqui os 5 principais desafios. O primeiro é quanto à qualidade do serviço e a produtividade. O segundo, que eu vou detalhar mais a seguir, é o custeio da operação. O outro é o controle e transparência das informações. O modelo de contratação de serviço, precisamos ter segurança jurídica nessas questões, e os investimentos que faltam na infraestrutura urbana. Do primeiro item, o primeiro desafio que eu citei, primeiro, a transparência e controle, fazer isso. É muito importante que a gente dê transparência, certo, de todos os dados operacionais para que os entes governativos, ou seja, o município, ou seja, o Estado, o poder concedente, tenha total acesso aos dados operacionais para que possa fazer o seu planejamento e programar suas ações. O segundo ponto é a questão da racionalização e inovação. Certo? É muito importante a gente racionalizar as redes de transporte, não só apenas entre o sistema de ônibus, mas entre o sistema de ônibus, o metrô e o trem. A gestão da demanda, que também é fundamental. O escalonamento dos horários de trabalho é um exemplo que nós temos que fazer. Nós hoje temos, fora do horário de pico, nós temos a obrigação de colocar 80% da frota na rua, o que gera uma ociosidade tremenda nesse processo. Temos que colocar aí novos protocolos sanitários, como vimos na apresentação anterior, tá certo? Ele é absolutamente necessário para que a gente retome, a gente dê credibilidade ou dê confiança ao passageiro de voltar a usar o transporte público. A capacitação do nosso rodoviário, dos nossos rodoviários, melhorar a comunicação com a sociedade, certo? E os padrões de eficiências que eu vou detalhar no item 3 a seguir. E o custeio da operação é o segundo desafio. Como nós já colocamos aqui, hoje é absolutamente insustentável a manutenção do modelo de negócio que existiu até agora, no Rio de Janeiro, aonde que o passageiro paga 100% do custo. Eu vou usar o número de São Paulo aqui, um exemplo.
A cidade de São Paulo subsidia o transporte público lá com mais de 3 bilhões de reais por ano, para poder dar o transporte de qualidade que o poder concedente definiu. Certo? Então, eles calculam a tarifa de remuneração que nós teremos que calcular aqui, de acordo com a qualidade do serviço e os benefícios que foram determinados pelo poder concedente. Chego a essa tarifa, escolho, o governo define qual é a tarifa pública, aquilo que é suportável pela população, e para suprir essa diferença, certo? Nós temos que buscar fontes alternativas de recursos. A primeira são os recursos do próprio orçamento público para pagar aquelas gratuidades e os benefícios tarifários que são dados. Esse benefício, essa gratuidade que é dada aos idosos que têm mais de 65 anos, que não são idosos na realidade, e têm capacidade de pagar o transporte, isso tem que ser remunerado para o transporte público de alguma forma. Nós temos que criar fontes alternativas, como, por exemplo, o pedágio urbano, a cobrança de estacionamentos públicos, impostos sobre gasolina e álcool para desincentivar o transporte individual e criar outras fontes de receita. Sempre lembrando que o transporte público é um serviço essencial e um direito social do cidadão brasileiro. Apenas para dar um exemplo aqui, rapidamente, se o Estado do Rio de Janeiro desonerasse toda a cadeia de fornecimento dos nossos insumos, nós poderíamos reduzir aqui a tarifa em 6,25%. Por quê? Teríamos a desoneração do IPVA, do Fundo Orçamentário Obrigatório do FOT, do ICMS, que incide sobre o diesel, do Fundo Estadual de Pobreza, que também incide sobre o diesel, a taxa de vistoria do DETRO e a taxa de vistoria do DETRAN. Esses impostos combinados influenciam a tarifa aqui no estado do Rio de Janeiro em 6,25%. O terceiro desafio, tentando agilizar aqui por causa do tempo, seria a instituição de um sistema de informações de mobilidade urbana, onde que nós colocaríamos referências de qualidade e produtividade e teríamos um monitoramento a nível nacional, estabelecendo aí padrões de eficiência. Modelos de contratação de serviço. Hoje, os operadores, eles são cobrados muito mais pelos seus deveres que eles têm e não têm acesso aos direitos que eles possuem, tá certo? O Estado precisa sempre lembrar que o transporte coletivo é uma obrigação, a determinação do poder público, tá certo? E o concessionário, simplesmente, ele é um operador. Ele tem a concessão desse serviço, dessa atividade. Mas a gestão tem que ser realizada pelo setor público, pelo poder concedente. Nós precisamos de dar maior segurança jurídica aos operadores. Por último, o quinto desafio são os investimentos em infraestrutura. Eu vou destacar aqui 3 pontos, que é a manutenção de pavimentos, faixas exclusivas e investimento em tecnologia. Isso tudo, como foi colocado na apresentação anterior, nós teríamos maior rapidez no deslocamento, teríamos menor tempo de viagem, menor tempo das viagens, e permitiríamos investimentos menores e custos menores também. Caso não consigamos vencer esses desafios, nós vamos continuar o caminho do colapso. Primeiro, o esgotamento financeiro das empresas. E não estou falando só de ônibus, nós estamos falando de metrô, de supervia, de outros prestadores de serviço público, VLT, barcas. Nós já consumimos o caixa das empresas, já nos endividamos o máximo possível, o que era possível fazer. Nós estamos evoluindo agora para a degradação do serviço. Isso é todo dia, se vocês veem nos jornais, nos telejornais, aí, a degradação da operação. Estamos caminhando para o colapso operacional, linha por linha, empresa por empresa. Como eu já disse anteriormente, a Acari parou semana passada e nós teremos outras empresas que vão parar daqui para frente. Estou sempre lembrando que o sistema de transporte público no Rio de Janeiro, por ônibus apenas, é um investimento da ordem de 6 bilhões de reais. Tá?
a consequência disso vai ser um impacto social para a população menos favorecida. Essa parcela da população ela é influenciada diretamente, por causa ela não tem opção de transporte. Ela só tem condições de usar o transporte público, certo? E esse colapso vai prejudicar ele. Mas vai trazer um prejuízo indireto, porque a sua empregada não vai chegar em casa, o seu prestador de serviço não vai estar lá para fazer a manutenção que é necessária, o padeiro não vai conseguir chegar a tempo de fazer o pão. Isso nós vamos ter um problema, um impacto social grave. Além disso, o impacto na segurança em suas diversas dimensões, o que eu já citei anteriormente. Como não existe espaço, não tem espaço vazio nessa questão do transporte, o transporte alternativo, o transporte clandestino, vai crescer rapidamente. E a experiência que nós já vimos em outros países é que esse tipo de transporte ele fica dominado pelo crime organizado, certo? O que a gente já percebe no Rio de Janeiro, o avanço da milícia em cima do transporte clandestino na cidade. Agradeço aí a todos e estou à disposição aí para responder as perguntas. Obrigado, Armando. Márcio. Obrigado. Eu quero parabenizar as apresentações da Richelle e do Armando, que foram bastante bem organizadas e muito esclarecedoras, e ressaltar também como nós, aqui no Rio de Janeiro, e acredito que no país inteiro, discutimos muito pouco questões como essa do transporte público, como é que ele se organiza, quais são as demandas que ele tem, coisas desse gênero. Então, situações como essa são bastante salutares para ampliar o nosso conhecimento sobre esse assunto, né? E como vocês apresentaram aí, um setor que está passando por um problema de crise, né? E que, se não forem tomadas providências importantes, essa crise vai persistir, podendo até, talvez, produzir situações bastante complicadas para todos nós. Aí eu tenho uma pergunta, foi a Richelle que começou, mas eu vou inverter aqui, eu vou perguntar para o Armando primeiro. O Armando, se você tem ideia no que diz respeito a esse contexto da pandemia, em que lugares do Brasil as empresas e o sistema de transporte foi mais afetado, né? E se você tem... E como as empresas foram afetadas. Por exemplo, o Rio de Janeiro é a pior situação, ou Belo Horizonte é pior, ou o que acontece, sei lá, em Maceió é terrível. E como é que os governos estaduais estão administrando isso? Porque você já falou que o governo federal, por uma série de razões, ele não está levando adiante nenhuma providência cabível, pelo menos por enquanto, a esse respeito. Não sei se deu para entender o que eu perguntei. Valeu. Eu vou aqui arriscar a responder. A Richelle depois pode me ajudar em algum ponto. Márcio, a questão... Nós vamos dividir aqui em dois grupos, certo? Eu tenho aqui cidades, por exemplo, como cidade de São Paulo e Brasília, tá certo? Onde que o poder concedente ele subsidia o transporte. Então, tanto em Brasília como em São Paulo, eles destinam 5% do orçamento público para poder financiar, para poder subsidiar o transporte, para dar uma tarifa mais adequada ao passageiro e dar uma melhor qualidade do serviço. Então, nesses setores aí, o setor público costuma remunerar o operador de transporte pela quilometragem que ele anda, tá certo? Então, o setor público senta e fala o seguinte, assim, ó, na pandemia, eu quero que 100% dos ônibus andem, embora a demanda tenha caído 80%, tá certo? Porque ele vai pagar a conta daquela operação para fazer isso aqui. De uma maneira geral, isso é raro no Brasil, tá certo? São pouquíssimas cidades no Brasil que fazem esse tipo de subsídio. Quer dizer, naquelas onde o passageiro paga 100%, o problema foi geral. O problema ocorreu em todos. A diferença em relação ao Rio é que você teve auxílios que foram realizados
em diversos estados e cidades. Então, por exemplo, algumas cidades, elas anteciparam vale transporte dos seus funcionários para as empresas e vão descontar isso ao longo dos anos. Outras conseguiram, por exemplo, que o poder concedente pagasse o diesel, fornecesse o diesel, que representa 29% do nosso custo. Certo? Outras empresas outras cidades aprovaram nas suas câmaras municipais o subsídio direto. Então, o que está diferenciando na grande maioria das cidades é que umas estão se movimentando para ajudar o transporte público, que entenderam a gravidade da situação, certo? E outras, por exemplo, estão achando que é choro de operador de transporte para fazer isso aí. Então, essa é a diferença que está ocorrendo. Tá, muito obrigado. Ô, Richelle, agora eu queria fazer a pergunta para você. Como eu disse para vocês antes de começar aqui para o público, eu fiz um levantamento aí na internet, né, para conhecer melhor a carreira de vocês e as especialidades. E, Richelle, você participando de uma reunião da International Association of Public Transport América Latina, né? E você disse isso também hoje na sua apresentação. Você falou que o setor de transporte público ele enfrenta um preconceito de ser propagador do Covid-19. E aí você, na sua apresentação, você revelou uma pesquisa que foi feita onde o avanço da pandemia, em termos numéricos, de proporções, não coincide com... quer dizer, enquanto que a pandemia avança, na verdade, o uso do transporte público caiu de um modo bastante significativo. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais isso, porque, de fato, eu creio que muitas pessoas têm receio de fazer uso de transporte público enquanto a situação da pandemia estiver grave, como ela continua grave, infelizmente, aqui no nosso Brasil. Ok, Richelle? Sim. A gente pegou várias pesquisas, né, ao longo desse tempo todo, inclusive a própria UITP, né, que é a União Internacional de Transporte Público, tem utilizado dessas pesquisas e feito também pesquisas ao longo desse tempo, a questão da propagação do vírus dentro do transporte público. E não só em veículos de janela aberta, mas em veículos fechados também, desde que bem higienizado e quando são limpos os filtros dos ar-condicionados, que também não tem problema algum de aumentarem a propagação. A questão da propagação do vírus é as pessoas estarem sem máscaras. Então, se elas estiverem de máscara, a chance de propagar é mínima, ela é da mesma proporção do que se você estiver num supermercado, se você estiver numa farmácia. O fato de você estar dentro do transporte público não é maior do que se você estiver em outro lugar. Talvez se você estiver num bar, que você vai tirar a máscara para comer, é muito maior do que se você estiver no transporte público. Então, o que a gente fala é que você precisa tomar os devidos cuidados, não ficar tocando em tudo e depois tocar nos olhos. Então, as empresas têm aumentado, desde do início lá de março, aumentaram muito a questão da higienização e sanitização dos veículos, né? Em algumas delas, em todas as viagens, e outras na maioria das viagens, mas, de fato, os veículos têm sido muito mais higienizados e lavados para esse cuidado. Então, o que a gente fala é que as pessoas precisam tomar cuidado, e de fato a NTU fez esse trabalho, pegou as principais capitais naquele momento, se eu não me engano, no segundo semestre de 2020, em que mostrava os dados do Covid subindo e o dado do transporte público caindo, e que não tinha, talvez, correlação nenhuma, uma coisa com a outra, né?
Então, foi essa a ligação que a gente fez, além dessas pesquisas da UITP, que mostrava outros setores da economia que eram muito mais propagadores do vírus do que o próprio transporte público. Muito obrigado, Francisco. Armando, tem uma pergunta aqui baseada, primeiro, na seguinte referência. A fórmula de cálculo que você apresentou para a definição de tarifa, ela hoje está absolutamente ultrapassada, porque ela tem duas componentes que estão destruídas estruturalmente. A primeira é a renda, ou seja, o valor da tarifa, e a segunda é o denominador, quer dizer, que é o número de passageiros. Só funcionaria se eu tivesse uma escala crescente e isso me traria até uma vantagem em relação a ser um operador de transporte. Hoje é o inverso. Dito isso, o que está emperrando um debate um pouco mais profundo de uma revisão de modelo de definição de tarifa e de contrapartida de serviço? E a segunda pergunta, dentro desse mesmo raciocínio, é em que medida o setor está conseguindo comunicar com transparência e objetividade todos os gargalos para o poder concedente. Quer dizer, vocês estão tendo canais para que esse tipo de situação e esse tipo de debate e a procura de um novo modelo seja bem sucedido ou as portas estão fechadas? Eu vou começar pela sua segunda colocação, tá certo? Eu vou dividir em duas partes isso aí. Primeiro, nós entregamos para o setor público, tá certo? Para o poder concedente aqui no Rio de Janeiro, todas as informações de transporte. Embora a gente seja taxado como uma caixa preta, tá certo? Se a gente sempre escuta esse dilema, eu que estou aqui na federação há 3 anos e meio, certo? A ordem aqui é disponibilizar todos os dados. Para você ter uma ideia, a gente manda para o Proderj todo dia toda a movimentação do transporte intermunicipal, que é gerido pelo Estado. Todo dia o Proderj recebe. Nós, antes da pandemia, nós estávamos falando coisas de 3 milhões de transações por dia, certo? Que são passadas para que o Proderj possa processar. Nós, já na minha gestão aqui na federação, nós passamos a fornecer os dados diretamente dos validadores, porque existia um receio de que, ao passar pela nossa empresa de TI, os números fossem adulterados. Então, eles pediram para que o dado saísse diretamente do validador para o DETRO, que é o órgão que nos fiscaliza aqui no estado do Rio. Além disso, nós enviamos todos os dados das operações municipais do Rio de Janeiro para o IPLAN, para a prefeitura. Então, a prefeitura tem, com a defasagem de 5 dias, ele tem acesso a todos os dados, tá certo? Do sistema municipal de transporte. Eu já propus até a nova secretária de transporte, a Maína, que ela tivesse o mesmo acesso que o DETRO tem. Se ela desejar, nós podemos também transferir diretamente dos validadores todos os dados que eles precisam. Uma prova disso é que o secretário de transporte, o Delmo, lançou na semana passada o Boletim da Mobilidade Urbana, onde ele consolida num documento, no boletim, vai fazer isso com uma periodicidade, todos os dados, toda a movimentação do transporte público, seja estadual ou seja municipal. Então, o acesso à informação é dado a eles, tá certo? Aqui no Rio de Janeiro, quando a gente chega e fala o seguinte assim, a crise é grave, tá certo? Estamos precisando de ajuda. Tá certo? Eles sempre escapolem e tentam transferir essa responsabilidade ou a busca de um auxílio para o governo federal. Eu acho que pela restrição financeira, pela situação financeira do Estado, certo? Existe essa tendência a fazer isso. Certo? Nós não estamos conseguindo demonstrar para o Estado o caminho do colapso que nós estamos indo. Eles estão achando ainda que nós temos espaço. Eu vou te dar um exemplo de que ocorreu com a Supervia. A Supervia, que é o sistema de trens aqui do Rio de Janeiro,
conseguiu da sua agência reguladora, que é a Getran, o reconhecimento de uma perda de 261 milhões de reais. Era o recurso necessário a chegar ao break-even da operação, e mais 136 milhões que deveriam ser discutidos com o Estado, que era para recompor o contrato de concessão. Certo? A informação que nós temos é que o Estado vai entrar na justiça contra o reconhecimento da Getran. Certo? É uma demonstração, tá certo, da falta do apoio que o transporte público está tendo aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, nós não estamos sendo capazes, e não é só o ônibus, é o metrô, é a Supervia, dar essa demonstração, tá certo, dessa dificuldade que estamos vivendo. Para a gente sair do setor, para a gente sair do corner que nós estamos vivendo a nível nacional, porque o governo federal, eu tenho que ser justo, ele nos ajudou com a medida 936, aquela medida que ajudava a pagar os salários, que permitia a redução de jornada, que permitia a suspensão do contrato de trabalho. Isso foi muito importante. Nós ficamos de janeiro a abril sem essa medida e agora, no mês de maio, voltou novamente. Então, isso vai ajudar o setor com recursos federais aqui a bancar a folha salarial dos nossos rodoviários. Certo? Mas, fora essa ajuda, nós estamos buscando agora criar um novo marco regulatório para o setor, tá certo? Para dar mais transparência, tá certo? Para estabelecer novas regras de concessão, isso tendo em vista a nível nacional. Como é um direito social do cidadão brasileiro, tá certo? É que eu falo, é um dever que a Constituição dá, né? O governo federal tem que ajudar nesse processo, porque se nós dependemos aqui apenas dos entes federativos, aqui do governo do Estado e do município, nós vamos ter muita dificuldade. Perfeito, obrigado. Shélia, quer dizer, na sua apresentação, várias alternativas e vários impactos de uma nova cultura, de uma nova estrutura de trabalho, etc., vieram à tona, porque são fatos, né? A tendência é essa. E, se eu não estou enganado, eu acho que a média de rota do Rio de Janeiro é a maior do Brasil. Eu li em algum lugar que são 62 quilômetros, seria a rota média dos transportes coletivos no Rio. Se eu comparar com a Europa, é quase que intermunicipal, quase internacional. Quais são os fatores que você elencaria que proporcionariam ao usuário a combinação de conforto, tempo, quer dizer, seriam estruturas de interação modais, linhas menores, quer dizer, em vários países do mundo, ou em várias capitais do mundo, você tem várias opções de transporte. Linhas pequenas, porque você, na verdade, está interligando modais. Eu sei que tem essa estrangulação toda no momento de um setor que está premido de forma gravíssima. Mas, assim, tecnicamente, para a gente poder apresentar um pacote de solução do ponto de vista do usuário, quais seriam as características de um novo modelo? Francisco, eu acho que o principal, toda vez que a gente faz uma pesquisa, o principal atributo que o passageiro ele levanta é a questão do tempo de viagem, né? E aí, não só quando você fala a questão do que o Rio de Janeiro tem a maior quilometragem, mas o Rio de Janeiro hoje passa São Paulo, e aí falando antes pandemia, né, que são os dados que a gente tem, em tempo de viagem. Ele era maior, o tempo gasto médio pelo passageiro era maior do que São Paulo, que a gente acha estranho, né? Porque todo mundo conhece os congestionamentos quilométricos de São Paulo, mas no transporte público o Rio de Janeiro era maior. Agora, e como é que a gente pode reverter isso se o transporte por ônibus no Rio de Janeiro é 75% do transporte total? Né? A gente não consegue mudar. Eu me lembro, quando estava estudando a linha 3 do metrô, que é a ligação Niterói-São Gonçalo, e nós fizemos uma proposta de um BRT. E aí se fez uma pesquisa naquela época, naquela região, e falando assim, você prefere um metrô ou um BRT? É claro
E aí, se fizessem essa pesquisa para mim, eu também responderia um metrô. O problema é que eles perguntam o seguinte, a gente perguntou o seguinte, você prefere um metrô em 8 anos ou um BRT em 2? Eu prefiro um BRT em 2, e aí a resposta ela reverteu. Por quê? Porque eu preciso de solução urgente, eu preciso de tempo, eu preciso levar menos tempo hoje, eu não tenho mais 8 anos para esperar. Né? É hoje que eu penso que daqui a 8 anos meu filho já cresceu. E aí eu não acompanhei mais ele, porque eu chego todo dia, ele está dormindo, eu saio todo dia, ele está dormindo. Então eu não vou ver ele mais crescer. Então, assim, o que as pessoas precisam, e quando a gente faz pesquisa, é isso. Então, por isso que o setor clama tanto por faixas exclusivas. É tão barato. Quando a gente começou a estudar essas questões dos BRS, que são as faixas seletivas de transporte público, são baratas, é tinta. Nada mais é do que tinta no chão, vontade política e um estudo técnico para saber que quando você tem dentro daquela área da faixa seletiva, você tem seletivização de pontos e informação ao passageiro, para saber qual ônibus que passa naquele ponto e que ônibus que não passa mais. E aí o ganho, eu me lembro na época que foi feita Nossa Senhora de Copacabana e Barata Ribeiro, naquele trecho de 3 quilômetros ali, os ônibus reduziram em 50% a viagem. 50% em 3 quilômetros para quem faz aquele trajeto todos os dias. Imagina se tivessem vários 3 quilômetros na linha. Quanto de ganho as pessoas teriam na vida, né? Então, isso é qualidade de vida. Então, independente de racionalização, independente de modal, independente de qualquer coisa, eu acho que a gente está num momento de urgência. Eu preciso de qualidade de vida agora. Né? E eu tenho 75% do sistema. Então, o que eu preciso fazer de urgente? Eu preciso criar infraestrutura. Então, tanto na minha apresentação quanto na do Armando, é solução de transporte, sim. Um exemplo que Porto Alegre fez agora na pandemia, enquanto as pessoas estavam dentro de casa e as vias estavam paradas, fez quilômetros e quilômetros de faixa exclusiva. Por quê? Porque ele sabia que quando as pessoas voltassem para a rua, a prioridade era do transporte público. Então, tirou o estacionamento do transporte individual, porque as pessoas não têm que andar de carro, é caro, né, estacionar. Por que um transporte individual pode estacionar a R$2 no centro da cidade, ocupar um espaço público, e uma pessoa que anda de transporte urbano, transporte público não pode ter uma faixa seletiva? Né, que anda 70 pessoas dentro de um ônibus, enquanto uma pessoa que ocupa um automóvel pode pagar R$2 para ficar o dia inteiro parado no estacionamento. Então, assim, esse tipo de discussão, só que a gente não consegue, estou falando a gente setor, né? A gente não consegue levar essa discussão a nível de sociedade, porque talvez não interesse para quem discute, né? Porque talvez as pessoas que discutem estão lá no automóvel e não dentro do transporte público. Tem uma pergunta aqui de das pessoas de uma das pessoas da audiência. Gostaria de saber, já que nós estamos falando desses cuidados e desses problemas que estão acontecendo durante a pandemia, depois até eu queria fazer uma outra pergunta sobre um tema um pouco mais ameno, né? Tentar fazer uma coisa desse tipo. Mas saber qual trabalho foi feito no que diz respeito à imunização dos trabalhadores do transporte, para que assim o transporte se torne mais seguro. Se houve algum tipo de preocupação das empresas nesse sentido. A pergunta pode ser para a Richelle, que acabou de falar, e depois eu quero fazer essa pergunta mais amena, se o Francisco deixar, se o Francisco permitir. Desde lá do início, quando a pandemia começou, todas as empresas distribuíram máscaras para os nossos funcionários, para todos os rodoviários, álcool gel, meio que um kit, né, de prevenção. E agora a gente tem na verdade, nós nos unimos, estamos em Brasília tentando fazer com que a prioridade para que eles entrem no grupo prioritário para vacina. Porque a gente acredita que eles estão na linha de frente desde o início, eles não pararam hora nenhuma, né, para que as pessoas possam, de fato, chegar
aos hospitais, chegarem às escolas, chegarem aos seus trabalhos essenciais, eles foram essenciais. Então, mais do que justo, nesse momento, já que eles têm contato com todo mundo, que eles tenham a prioridade de tomarem as vacinas. Isso não é uma política nacional ainda. A nossa Confederação Nacional está tentando. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente conseguiu que eles entrassem no plano de priorização, mas não são todas as cidades que estão fazendo. Então, agora a nossa política é que a gente consiga colocar todos os rodoviários no grupo prioritário da vacinação, independente da idade. Obrigado. Armando, e se a Richelle quiser dar um pitaco, eu acho que tem tudo a ver pelo que ela está falando e pelo que eu li. Vamos tentar ser um pouco mais amenos. Vamos imaginar que tudo se resolva, não é, que nós consigamos sair da crise, que enfim, que a situação melhore e que as coisas voltem a funcionar de maneira mais razoável. Existe, por parte de vocês, algum tipo de trabalho ou algum tipo de leitura sobre como é que é o transporte nas cidades do Brasil e no Rio de Janeiro, especialmente, no que diz respeito a essa discussão da área ambiental, do uso de fontes de energia limpa, de contribuir decisivamente para diminuir para melhorar a qualidade do ar das cidades, coisas desse gênero. Vocês têm algum tipo de preocupação ou vocês estão totalmente abraçados por esses problemas que nós estamos vivendo agora e não estão fazendo essa projeção? Eu queria saber, acho que muita gente tem interesse. Cara, as pessoas têm muito interesse, naturalmente, de como é que vai ser meu ônibus, mas acho que também, né, nesse tipo de conversa. Né? Márcio, eu vou falar 15 segundos e vou depois passar a bola para a Richelle, porque é da área dela essa questão, tá? Mas eu vou te dar um número recente aqui. Teve um prefeito de uma cidade aqui na região metropolitana que chamou os empresários e falou assim, agora nós vamos pôr ônibus elétrico para poder operar aqui na cidade. Tá? Um ônibus comum nosso custa na faixa de R$400 mil. O ônibus que opera aqui. O ônibus elétrico é na faixa de R$3 milhões. Então, a pergunta que é devolvida para falar o seguinte assim, se o prefeito deseja e vai pagar a conta, tá certo? Nós operamos. Nós não temos, sabemos só quem vai pagar a conta. Nós sabemos só que o passageiro hoje não consegue pagar essa conta. Tá certo? Então, se o prefeito chegar, igual em determinadas cidades está ocorrendo, ele chega e fornece o equipamento para que o operador possa fazer o serviço, é bem-vindo a questão do ônibus elétrico. Mas é só um ponto que eu vou passar para a Richelle, que vai responder com mais qualidade essa questão. Então, Márcio, a gente tem uma preocupação grande na federação, a gente tem um programa há quase 20 anos, mais de 20 anos talvez, que a gente começou lá com a Petrobras, parceria com a Petrobras, e hoje a gente tem uma parceria grande com a CNT, de medição de fumaça dos ônibus. Inicialmente, os ônibus, parte deles eram reprovados na medição de fumaça negra, na poluição e na emissão de material particulado. Hoje, 99,9% dos nossos ônibus eles são aprovados, então a gente tem que mandar laudos trimestralmente ao INEA com essa medição. Então, a gente tem uma equipe grande de meio ambiente lá na área que faz essa medição. Então, a cada 3 meses, a gente faz a rodada de todas as garagens fazendo essa medição. E, além disso, essa equipe ela fez todos os testes de tecnologias diferentes. Nós fizemos até um lançamento de um relatório que a gente faz o comparativo de ônibus a gás, ônibus elétrico, ônibus híbrido a bateria,
ônibus híbrido, plug and play. Então, tem várias maneiras que a gente compara, inclusive, assim, qual o custo e quanto seria imputado a mais na tarifa. Então, a gente já fez vários testes. Então, assim, até mais ou menos 2017, a gente fez todos os testes possíveis, com todas as tecnologias novas para todos os veículos. Confesso que depois de 2017, as coisas pioraram muito, a crise do setor, não evoluiu muito a tecnologia, só o elétrico foi o que mais, digamos assim, fortaleceu, porque o híbrido meio que deu uma caída, mesmo mundialmente, né? Agora, a gente tem um problema muito sério de matriz energética, né? Porque um tempo atrás, bastante tempo atrás, vai ser gás natural, os ônibus têm que ser colocados em gás natural. Então, tem todo um investimento em garagem, de colocação de posto, de colocar lá as bombas de gás e tal. Compra-se ônibus a gás natural, daí um ano, o preço do gás é mais caro do que o diesel, aí desfaz todos os veículos, não tem para quem vender, desfaz. Então, assim, a política nacional, a matriz energética do Brasil, ela não tem continuidade. Então, não tem uma política de Estado, é sempre uma política de governo também. Então, assim, o diesel, você está no conhecido, você não vai por um lado desconhecido. Agora, de fato, e aí mesmo eu disse na minha própria palestra, a gente não tem como fugir da discussão, por exemplo, de um elétrico, que eu que faço parte da UITP, todas as vezes que eu vou numa reunião, só se discute elétrico, né? Mas, por exemplo, na própria Paris, né, há 2 anos atrás que eu ia para lá, falaram assim, Richelle, em 2027, todos os ônibus de Paris serão elétricos. Então, até 2027, todos os ônibus de Paris serão elétricos. Eu falei, ok, será na Europa, vocês estão muito, muito na nossa frente e tal. O ano passado que eu estive com eles, antes da pandemia, o que acontece? Os ônibus em 2027 de Paris não serão todos elétricos. Por quê? Porque eles não têm energia para gerar para esses ônibus elétricos. Eles precisariam, para todos os ônibus elétricos de Paris, eles precisariam de uma cidade de 80 mil habitantes para dar energia para esses ônibus elétricos. Então, eles estão entrando agora numa nova fase, que não é a nossa. Não é a questão do custo dos ônibus elétricos, porque lá tem o subsídio do governo que incentiva, inclusive, isso. Mas é uma questão de matriz energética, de como é que eles vão fazer com que esses ônibus funcionem. Então, eles já estão entrando numa outra discussão, que talvez alternativa ao ônibus elétrico. Então, estão vendo uma outra discussão e pode ser que venha outra coisa. E maior discussão ainda do elétrico é o que fazer com a bateria. Por quê? Porque ainda não chegou nos 10 anos de vida útil. Porque o que eles falam? Dura 10 anos. O chinês está vendendo que dura 10 anos, mas ainda não chegaram os 10 anos em nenhum momento. Então, de fato, vai durar 10 anos? Não sabemos ainda. Então, como o europeu ele é muito preocupado com essa questão, então são muitas discussões ainda. A gente está acompanhando de perto, mas ainda é muito caro para a gente. O prefeito anterior de Niterói foi mais fundo nesse assunto. A gente chegou a calcular uma tarifa na época, a tarifa era R$ 3,90, a gente fez uma tarifa, era R$ 11,00, que era o veículo ali do Transoceânica. Eles queriam colocar, eu acho que, se eu não me engano, eram 30 e poucos ônibus elétricos. A gente chegou a visitar uma garagem de Campinas, porque os ônibus da BYD que estão sendo fabricados em Campinas, a gente chegou a visitá-los, mas era inviável economicamente. Eles eram tão mais caros, eles eram 3 vezes mais caros, e ficou inviável até pela própria prefeitura. Não era nem o poder, nem eram os operadores que iam comprar, não. Eram a própria prefeitura que iria comprar, mas ficou inviável. Mas, assim, estamos acompanhando de perto, não é uma... tivemos com o presidente da Mercedes Mundial, que lá na Alemanha só se fala nisso, né, na construção de novos ônibus, mas eu acho que a gente ainda está um gapzinho em relação a eles. Obrigado, Francisco.
Armando, eu vou abusar de você, já que o Márcio foi tão simpático. Diante dessa situação, Armando, e com todas as exigências, inclusive de atualização de frota, eu nunca ouvi falar de modern frota para a área de transporte coletivo, enfim, tem várias opções. Mas me parece que pouquíssimas das capitais do país têm algum tipo de auxílio, por mais que tenham aparecido várias perguntas aqui de assistentes, sempre induzindo a questão que o setor é altamente subsidiado. Na sua apresentação, isso vem na contramão, muito pelo contrário. Há uma transferência de custo adicional por gratuidade sem a contrapartida. Mas a minha pergunta é mais institucional, porque eu gosto desse tipo de coisa em termos de soluções de problemas. O problema estrutural do setor de transporte coletivo, por mais que exista uma frente parlamentar mista, por mais que exista um projeto de lei de 2015 para desoneração tarifária de combustível, por mais que os setores estaduais estejam articulados com a confederação, eu queria que você me desse um pouco mais de elementos. Qual o estado efetivo do convencimento do poder público, ou seja, do Estado, porque eu não vejo solução sem uma presença forte do Estado no novo modelo viável de transporte coletivo, que seja exigindo qualidade, novas fontes de energia, etc., etc. Mas como é que você, nesse momento, avalia o status da situação? Francisco, o momento é de muita ansiedade e preocupação, tá certo? Porque a imagem do empresário de ônibus, tá certo? Ela não é bem vista no Brasil inteiro. Não é problema no Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, talvez seja um pouco mais potencializado pelas ações que foram feitas pelo Ministério Público de 17 para cá, tá certo? Eu gosto sempre de ressaltar que de 17 para cá, certo? Não teve nenhuma denúncia envolvendo a federação. Eu costumo dizer que nós temos um governador que foi investigado aqui e, hora nenhuma, tá certo? Apareceu o nome da FETransport. É uma demonstração clara de 17 para cá, nós estamos falando de mais de 42 meses, tá certo? Aonde que a nossa transparência e o nosso compliance aqui está funcionando integralmente nesse processo. Mas nós temos que reconhecer que no Brasil inteiro a imagem do operador de ônibus aqui no Brasil, ela não é boa, certo? Quando a gente senta aqui com o BNDES, senta com o Ministério da Economia, eu sempre escuto falando o seguinte: o setor metroferroviário, o trem e o metrô, tá certo? Possuem governança e vocês não têm governança. É a maneira educada que eles fazem, tá certo? Para mostrar, para sintetizar essa posição. Então, o nosso caminho, tá certo? Ele como se assim, é muito difícil a gente evoluir, tá certo? Porque no estado do Rio de Janeiro, tá certo? Eles não estão acreditando que nós estamos indo para o colapso. A assunção do BRT pelo governo, pela prefeitura do Rio, aqui, vai ser uma demonstração clara, tá certo? De como que o sistema está falido. Fazer isso aqui. Quando as pessoas comentam, Francisco, quando eles veem aquela tarifa de 4,05, por exemplo, no BRT, a tarifa efetiva, por causa das integrações que são feitas, a tarifa efetiva é de 2,67. Por quê? Porque quando integra o BRT com outro modal, a tarifa é dividida entre os dois, certo? Então, a tarifa real aqui no Rio de Janeiro não dá para sustentar. Nós temos a expectativa, certo, de que a Prefeitura do Rio, ao assumir o BRT, conheça a verdadeira operação e os custos que tem. Desmistifique essa questão de que vocês estão sonegando o número de passageiros, vocês só negam a receita, vocês potencializam os custos que estão. Certo? Essa assunção, essa intervenção vai permitir que isso fique claro. Para que a gente saia dessa encruzilhada, a proposta do setor é viabilizar um novo marco em Brasília, a nível do governo federal, aonde que a gente tenha a efetiva participação do governo federal e crie fontes alternativas para financiar isso. Certo? Agora, o que fazer no curtíssimo prazo?
certo? É difícil imaginar. Nós aqui no Rio de Janeiro estamos há 2 anos sem tarifa, sem aumento de tarifa, sem recomposição tarifária, tá certo? E, no caso do intermunicipal, ainda tivemos um erro na tarifa de 2019. Então, a situação ela é dramática. Ela é dramática. Nós vamos enfrentar, nos próximos meses, aí, a falência, a saída de operação de várias empresas. Tá certo? Eu não tenho, resumindo, tá certo? Eu não vejo uma saída rápida, tá certo? Para esse problema, pelo esse ambiente que eu acabei de mostrar para você. Obrigado, Armando. Mas você deixou de responder a parte vista de Brasília para o setor operador. Existe uma consciência do problema em Brasília ou está todo mundo fingindo que o problema não existe? Nós tivemos, ano passado, uma votação no Congresso Nacional, passou pela Câmara e passou pelo Senado, de um recurso que vinha de Brasília, de 4 bilhões de reais, que seria distribuído para todo o transporte público no Brasil. Certo? Ônibus, substancialmente ônibus, mas metrô e supervia também, e trem também levariam parte desse recurso. Esse recurso, que foi negociado durante o ano passado, e foi vetado pelo presidente da República agora em 2021, com a justificativa de que o dinheiro estava no orçamento do ano passado e não estava no orçamento desse ano, certo? Mas eu tenho que reconhecer que é muito difícil tanto convencer o Ministério da Economia quanto o Ministério do Desenvolvimento Regional, que deveria estar preocupado com essas questões, tá certo? Desse ponto. Como são 2 ministros que como chamo assim, que não são afinados completamente, nós estamos batendo cabeça nesse setor. Então, nós conseguimos agora, por exemplo, essa manutenção da ajuda governamental para pagar os salários, certo? A medida provisória 1045, ela é muito importante para o setor. Então, isso veio. Mas nós precisamos de ter recursos efetivos. Você viu o número que eu mostrei? Nós perdemos, no ano passado, 12 bilhões, nos últimos 12 meses, desculpa. Nós perdemos quase 12 bilhões de reais. Certo? E isso está degradando a qualidade do transporte no Brasil inteiro. Armando, muito obrigado. Nós já estamos aí com 11 minutos do tempo estourado. Eu passo a palavra para o professor Márcio Scalércio, que vai conduzir aí o fechamento. Obrigado, Armando. Obrigado, Richelle, pela participação. Eu agradeço muito a presença de vocês. A apresentação foi bastante clara, foi bastante útil. Acho até que no futuro, porque eu sou uma pessoa otimista, nós possamos até nos reunir de novo para, numa situação mais positiva e melhor, nós possamos fazer uma discussão mais ampla quanto aos destinos, né, da mobilidade urbana, quais são as perspectivas, o que a gente pode imaginar para o setor, quais são as situações de ponta em outros lugares do mundo e o que pode ser feito aqui no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, né? Então, eu agradeço muito a presença de vocês e eu desejo boa sorte aí, entendeu? Porque eu sou usuário também, né, do sistema, então... daqui a pouco eu vou voltar da aula presencial na PUC, espero, né? E eu pego o ônibus aqui na porta da minha casa para lá, né? E só para avisar para todo mundo que o próximo fórum vai ser no dia 12 de maio, mas será excepcionalmente às 21 horas, porque é uma discussão sobre o 14º Plano Quinquenal da China e suas consequências para o Brasil, com a participação da professora Tatiana Prazeres, que está lá na China, por isso que é 21 horas, e do professor Paulo Esteves. Então, o próximo fórum, dia 12 de maio, 21 horas, sobre Plano Quinquenal da China e suas consequências para o Brasil. Mais uma vez, agradeço a vocês, agradeço as pessoas que participaram, que assistiram, né? Enfim, e agradeço ao Francisco aí pela parceria. Ok? Boa noite para todos aí. Márcio, boa noite. Márcio, muito obrigado aí pela oportunidade, hein? Obrigado a você. Obrigada, boa noite.